As estatísticas e os acontecimentos cotidianos mostram que a segurança pública no Brasil passa por problemas graves. A desigualdade social, as drogas, os serviços públicos ruins, entre outros fatores, propiciam atos de violência e de criminalidade. Nesse contexto, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos é um dos temas discutidos com frequência pela opinião pública. Tem muita gente, 16 anos fazendo muita coisa errada e não vai pra cadeia por besteira, E mata e faz o que quer. Pela situação do Brasil atualmente, não adianta reduzir, porque não tem onde botar menor e os menores tudo tá impunível aí. Vai cumprir uma pena pequena e tudo, depois é tudo apagado, retorna para a sociedade, já sai com planos de fazer tudo de novo, eu acho que tem que reduzir isso. As crianças votam, os adolescentes votam e não é penalizado. Mas a punição, que já é aplicada historicamente, não resolve. Na maioria dos casos, o problema da violência cometida por jovens começa bem antes, na não garantia dos direitos fundamentais para o desenvolvimento humano. Diante de uma opinião pública que parece favorável à redução, buscamos entender o contexto social onde os jovens estão inseridos. O artigo 227 da Constituição Brasileira diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Mas na prática, mesmo após 23 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, esses direitos não vêm sendo garantidos pelo Estado. Com exceção daqueles criados em famílias mais estruturadas, a perspectiva de futuro de muitos garotos e garotas é bastante limitada. Parece que a gente está querendo punir um adolescente criminoso como se ele tivesse todas as oportunidades do mundo, uma situação, e ele fizesse aquilo de maneira opcional. Então é injusto dizer que se ele tem consciência de cometer um crime, ele tem consciência de ir preso. E você não bota alguém, não bota antes no banco dos réus a sociedade e o Estado, que geraram esse tipo de menino que com 12, 13 anos tem 3, 4 homicídios. Que põe arma na mão deles, porque lá não faz arma na favela. Que põe droga para eles vender para gerar dinheiro. Mas eles são violentos, são selvagens, são cruéis. Mas como esperar amor dele pela vida de alguém, se ele não tem amor pela própria vida dele? Verdadeiros meninos bombas, suicidas. Então, nós estamos pensando em prender esse menino, vou dizer, não vai adiantar, nós já estamos prendendo. Então a gente vê muitas crianças e adolescentes com sonhos, com ideais, mas muitas vezes esses ideais, esses sonhos são retirados da realidade dessas crianças e adolescentes por conta da desigualdade, das condições que são oportunadas a essa juventude, a esse público. O menor, ele não escolhe, não é uma escolha dele. Aquilo é a única via que ele tem para poder sobreviver. E é por isso que quando você fala de educação, está falando prioritariamente de uma coisa: segurança. Se você acha que educação é cara, o que está acontecendo agora aqui no Brasil, não? Experimente quanto custa a ignorância. Porque um menino que fica aqui dentro, ele custa mais ou menos R$900 por mês. Quando ele for preso, ele custa para o Estado, ou seja, para o contribuinte, ele custa R$2.900 por mês. Nesse contexto de desigualdade social e falta de oportunidades, uma parte dos adolescentes comete atos infracionais e são apreendidos. Em menos de 24 horas, devem chegar a uma das varas da infância e adolescência, onde são submetidos a um julgamento provisório. Você me pedir assim, me dê o perfil. Quem é essa pessoa que chega aqui? Que mora na periferia, isso eu estou falando de 95% dos casos. Um menino filho da classe D e E, ou seja, de acordo com o IBGE, a família dele não ganha mais do que 2 salários mínimos. Além disso, ele tem o componente do abandono, ou seja, ele é criado ou só pelo pai ou só pela mãe,
ou só por uma avó, ou por um avô, ou por uma tia. Essas pessoas que os criam, elas não dão a atenção devida, né? Por uma série de questões educacionais, sociais e tal. É um indivíduo que está comprometido com drogas, ou seja, está usando drogas. Geralmente esta droga não é só mais a maconha, já é uma droga mais pesada, ou está envolvido já com cocaína, ou está envolvido com crack. Esse é o perfil que a gente tem aqui. Nesse momento, se o juiz entende que houve um ato infracional, pode aplicar uma das 6 medidas socioeducativas que visam a ressocialização do jovem e vão desde uma advertência verbal, a mais leve, à internação em regime fechado. Os centros tentam garantir uma reinclusão digna aos internos, mas passam por dificuldades para realizar esse trabalho. Atividades como aulas, oficinas, cursos e esportes são aplicadas, mas a superlotação, dificuldades estruturais e de composição de equipe profissional interferem no processo e a metodologia fica comprometida. Diante dessa realidade, gestores públicos da área da juventude e entidades civis tentam enfrentar os problemas e apontar soluções. Porque não é aumentando a idade penal, não é colocando presídios, sabe, que vai resolver o problema. Não é essa a questão. Construir prédios e abarrotá-los não vai resolver o nosso problema. Vai chegar um ponto que nós vamos fazer de presídio nossas casas mesmo. Quando se discute a redução da maioridade penal, na verdade você está querendo encobrir o verdadeiro problema. Reduzir a maioridade penal é algo fácil, que não vai alterar em nada a realidade. Uma política pública fundamental seria você ter escolas de tempo integral. Particularmente, nós somos contra a redução da maioridade penal por entender que ao reduzir a idade nós não vamos diminuir a violência. Não há nenhum país no mundo que tenha reduzido a maioridade penal e tenha diminuído os índices de violência. A violência juvenil, ela não se enfrenta colocando mais jovens dentro do sistema penal, que todo mundo sabe é um sistema que infelizmente não garante a reinserção. E aí mais tempo de internação, a medida deixa de ser socioeducativa para ser uma medida de punição. É pensar políticas de implementação, por exemplo, de centros de cultura e arte nas comunidades. É pensar uma forma de participação efetiva na definição da política pública pela juventude, por adolescentes e jovens. É pensar também a educação como, de fato, um espaço de construção criativa, de resistência da juventude. Na verdade, a nossa luta hoje é em defesa de menos cárcere e mais políticas que, de fato, contribuam nesse potencial da juventude.